Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para nós falarmos de uma situação fundamental para a agricultura, para a safra, que é o plantio. E nós vamos focar nesse instante boas técnicas de plantio e sementes de qualidade, né, com o doutor Alexandre Gazola, que está lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, é um especialista em sementes de qualidade e técnicas de plantio, consultor de várias empresas e de várias regiões de cultivo nesse momento. E esse momento é fundamental para todos nós, porque começam a entrar chuvas, mas a meteorologia diz que não é para plantar correndo, muito menos no pó, para ter mais segurança, plantar em outubro, mas com isso as janelas ficam estreitas, todos nós sabemos disso, e nós também sabemos que quando a janela fica estreita, o produtor entra em desespero e esquece do fundamental, que são as boas práticas de plantio. Sobre esse problema, sobre este tema, está conosco, portanto, o doutor Alexandre Gazola. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Opa, João, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Esse é um momento muito importante para estarmos debatendo justamente esse tema, boas práticas de plantio. O agricultor precisa entender que, nesse contexto, eu preciso respeitar alguns pontos para poder ter um bom plantio, uma boa emergência. A semente sozinha não faz milagre, ela precisa de um ambiente adequado. Porque a gente entende, né, que nós estamos sempre falando disso, que as sementes hoje, né, doutor Gazola, elas têm uma alta carga genética, né? Isso a comunicação sempre fala disso. E aí o que se discute ainda é a necessidade de ter uma comprovação de vigor, porque emergência ela tem que ter, evidente. Mas aí se esquece desse fator fundamental, né, que é o ambiente produtivo, né? É isso que você defende sempre, Alexandre. Exatamente. Se a gente pensar na semente, ela é o nosso elo entre a genética, a pesquisa e a produtividade. Sem ela, a gente não tem, é quem leva a cultivar para o campo, quem leva o tratamento. E dentro do nosso contexto produtivo, é o único ser vivo ali dentro. Ela está respirando, ela está viva. E por ela estar respirando e estar viva, eu preciso dar um bom ambiente de produção. Eu costumo dizer sempre nos treinamentos que está na mão do produtor decidir se ele quer usar, primeiro, semente de qualidade sempre. Mais vigor, mais germinação. Quanto mais vigor e germinação tiver, melhor vai ser o estabelecimento no campo. Mas está muito na mão do produtor escolher se ele quer limitar esse vigor, esse potencial germinativo com um ambiente estressante, um ambiente inadequado, ou ele quer aproveitar essa carga genética, essa qualidade para produzir plantas no campo de alta performance, plantas que vão produzir mais. Então, o produtor tem que decidir. E para decidir isso, eu preciso entender de boas práticas de plantio e aplicar no campo junto com meus operadores. Esse é o grande ponto. Mas, assim, esse entendimento de boas técnicas de plantio voltadas para o estabelecimento do estande, da lavoura, enfim, a partir de sementes de qualidade, é de conhecimento do produtor, porque o entendimento que eu vejo é assim, olha, eu vou investir muito dinheiro em sementes de altíssima qualidade, mas ela sozinha não resolve, não é? Exatamente, João. O que acontece? Muitas vezes a gente sempre está buscando um incremento tecnológico para adicionar na lavoura, e a gente esquece das coisas simples, de fazer bem feito, de fazer com capricho, as coisas, as operações do dia a dia na propriedade. Então, isso que a gente tem que levar, a gente tem que retomar essas boas práticas de plantio. As nossas cultivares modernas, elas aumentaram muito a produtividade, mas, por um lado, elas precisam de um ambiente melhor no estabelecimento, para poder expressar essa produtividade toda que ela tem dentro da cultivar. Então, isso está exigindo mais do produtor. E muitas vezes o produtor não entende isso, porque ele fica com muita pressa de plantar e de colher, mas principalmente o plantio. E se eu não plantar com qualidade, não tiver uma boa distribuição de plantas, na profundidade correta, com um ambiente adequado, eu não tenho planta. E a minha unidade de produção é planta, e eu não vou produzir sem a planta. Não adianta ter o melhor fungicida, o melhor inseticida, depois para proteger essa planta, se eu não tenho a planta. Esse é o grande contexto. Não tem a planta. Mas assim, você falou duas coisas. Assim, você disse velocidade de plantio, né? Todo mundo diz, vamos devagar no plantio, né? Para que a semente realmente caia ali certinho, naquela profundidade desejada. Também, eu acho que os produtores, na sua maioria, entendem isso. Então não precisa correr, tem que ir no tempo da máquina, digamos assim, né? Ok, mas você está dizendo também outra coisa, é que essa semente vai cair naquela profundidade, tudo certinha, mas em que profundidade de quê, né? De um ambiente
estéril ou ambiente produtivo? Eu acho que essa é a diferença, não? Exatamente. Se a gente observar essa imagem, se conseguir compartilhar aí, Sim. o que a gente precisa entender? Eu tenho uma semente de alta qualidade, com altos níveis de vigor, germinação, qualidade genética, fisiológica, que é o vigor, germinação, sanitária e física. Eu estou colocando num ambiente. A expressão dela também é em função desse ambiente. Vamos pegar essa imagem. Eu tenho alto e baixo vigor numa condição ideal do laboratório, numa condição que você faz o teste. Aqui, no caso, a germinação em areia. E eu submeti depois a alguns estresses muito comum lá na propriedade, muito comum no dia a dia. Se a gente observar da direita para a esquerda, eu tenho alto e baixo vigor, e essa mesma semente, eu coloquei ela em alta temperatura, o alto e baixo vigor em alta temperatura. A gente vê que o baixo vigor já deu um problema muito sério de uniformidade de planta e raiz. E o baixo vigor. E o alto vigor já comprometeu também. Depois a gente levou para baixa temperatura, depois a gente botou na profundidade adequada, que é 3 centímetros, e por último, a 6 centímetros. Então, tu vê que, conforme vai andando a condição de estresse, eu vou tendo um resultado diferente sobre esse alto vigor e baixo vigor, e sempre comprometendo o desenvolvimento das plantas e o sistema radicular. Então, isso que a gente precisa observar no campo. E no campo é um pouquinho pior que isso, porque eu não tenho um fator isolado. Eu posso ter alta temperatura, com plantio no pó, por exemplo, João, que acontece em muitas regiões, associado a um excesso de profundidade de semeadura. Esse é o grande ponto que a gente precisa lembrar. Não é isolado, eu posso ter junto. E aí eu somo duas condições de estresse sobre a qualidade dessa semente, limitando ela no desenvolvimento inicial, consequentemente eu limito ela em termos de produtividade e nas fases de desenvolvimento fisiológico até o momento da colheita. Bom, eu acho que com essa introdução o produtor entendeu da importância, né, de não perder dinheiro. Acho que é isso, né? Que adianta você comprar uma semente de altíssima qualidade e não ter a planta, né? Você já explicou isso. Eu acho que para aí o produtor deve estar se perguntando, tá bom, doutor Alexandre, o que eu devo fazer, né? Bom, primeiramente, se me permite, não sei se esse é o seu roteiro completo, mas muita gente vai teimar com a meteorologia, né? Porque nós publicamos aí nesses dias atrás um estudo da Climatempo dizendo que setembro não é indicado para o plantio, é melhor aguardar as chuvas de outubro para ter segurança. Mas se o sujeito, por alguma circunstância, como eu disse, por causa da janela, insistir fazer o plantio no pó, qual é a recomendação que você tem? Essa é uma situação que acontece muito em diferentes regiões do Brasil e é um ponto que a gente precisa lembrar sempre, até se a gente observar a tela aí, semeadura no pó, é uma situação muito complexa, que é onde a gente tem alta temperatura e baixa disponibilidade de água. Para que ocorra a germinação e, consequentemente, a emergência de uma planta, é preciso de temperatura e disponibilidade de água. Aonde? No solo. Se é a 3 centímetros, é a 3 centímetros. O que a gente tem que pensar? Numa condição de semeadura no pó, eu tenho alta temperatura, que é prejudicial para a semente. Quanto maior a temperatura, maior a respiração dessa semente. Lembra, ela é um ser vivo e está respirando. E quanto maior a temperatura, menos água tem no solo. Então, mais a semente corre o risco, em vez de ganhar água do solo para seguir as fases da germinação, germinar e emergir, ela está perdendo água para o solo. Então, eu estou armazenando a minha semente numa condição de ambiente extremamente drástico. É isso que eu preciso lembrar. A pergunta é, por quantos dias? É 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias? Ela vai suportar um determinado período de tempo em função do ambiente. O que mais no ambiente? Esse solo tem palha? Se ele tem palha, a temperatura é mais amena. Se a gente comparar um solo com palha e sem palha, a temperatura é diferente. Outro, ele está compactado? Ele tem alguma restrição? Como que foi o plantio? Porque se vier 100 milímetros em cima, como que essa água vai drenar? Ela vai ficar empoçada na semente ou ela vai drenar no solo? Ou vai dar erosão? Essa é a pergunta. Por quantos dias vai ficar sem chover? Isso a semente vai suportar ou não essa condição de ambiente? O que o produtor precisa entender? A condição de plantio no pó, ela é extremamente prejudicial à qualidade fisiológica da semente. Eu tenho que, se eu não tenho outra alternativa, eu realmente preciso proceder dessa forma, eu preciso escolher a melhor semente, com o melhor tratamento e a melhor área para fazer isso. Uma área que não tenha compactação, uma área que tenha palha, e dentro da realidade da propriedade, escolher nesses critérios, o melhor lote, o melhor tratamento de sementes e a melhor
área de produção, o melhor talhão, digamos assim. Mas e o melhor... Para minimizar essa situação de estresse sobre a semente. Tá, e aí eu completaria o melhor momento também, ou seja, de olho nas informações, de olho nos radares meteorológicos, né? Porque senão, que adianta? Exatamente, informações sérias e consistentes, né, João? E esse é muito importante, porque se a chuva não vier, ele vai perder planta e vai chegar a um ponto de dar replantio nessa área. E a situação inversa, doutor Alexandre, e se chover demais? Se começar a empoçar? Pois bem, esse é um outro grande problema. Por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando, excesso de chuva, solo sem palha. Olha a situação que a gente tem. Numa condição de excesso de chuva, eu sempre vou ter mobilização de partículas de solo, posso vir a ter mobilização de sementes do solo também. E uma semente, se a gente pegar uma condição de semente com baixo teor de umidade, pesada, principalmente nas primeiras 24 horas da temperatura, eu vou ter uma condição de dano muito alto. Então, o que esse dano por embebição faz? Principalmente nas 24 horas após o plantio, dá um dano na semente muito grave, que afeta todo o seu potencial fisiológico. Porque muita água disponível. Aí depende da qualidade da semente e da drenagem desse solo. E a gente sabe que excesso de chuva eu posso ter assoreamento, como essa imagem que a gente está mostrando aqui. Aí eu fico imaginando, né? Falar é fácil, né, doutor Alexandre? Como é duro ser produtor, né? Porque é muita angústia e muito tentativa e erro, né? Porque ele trabalha muito no ambiente. Imagine, você, por exemplo, veio do Piauí, né? A condição Sim. de trabalho lá é bem diferente de Erechim, onde você está, né? Como é que é a solução para a pessoa? Assim? Porque a angústia, a tentativa de acertar é imensa, mas acertar no alvo é difícil. A gente vem cada vez mais regiões distintas produzindo soja no Brasil. Vamos pegar lá a realidade. Eu estava lá com o Grupo Progresso no Piauí, debatendo justamente boas práticas de plantio e qualidade de sementes, no final de semana todo. Aí vem para uma realidade sul, ontem eu estava com outro grupo aqui, no Rio Grande do Sul, aqui em Erechim, justamente debatendo temas locais de boas práticas de plantio. O que essas diferentes realidades nos mostram? Primeiro, independente da realidade, eu preciso dar o melhor ambiente possível em termos de solo, distribuição de palha, temperatura e umidade no solo para essa semente germinar, estando aqui no Rio Grande do Sul ou no Piauí, ou em qualquer outra região produtiva do nosso Brasil ou do mundo. Então, o que a gente precisa compreender? A semente tolera um limite de temperatura e umidade, mas se a minha condição de ambiente é extremamente drástica, com alta temperatura, pouca palha no solo e possibilidade de chuva, eu preciso ser muito mais técnico e encontrar a melhor janela dentro desse horizonte. Eu sempre tenho períodos que eu tenho uma condição melhor. Então, cada vez mais informações meteorológicas, João, são fundamentais para o produtor, para não ter uma chuva pesada nas primeiras 24 horas. Mas o produtor também precisa se conscientizar que eu não posso ficar feliz quando eu fecho um talhão e chove em cima. Eu preciso ficar triste. Muitas vezes eu fico feliz que a máquina não molhou, que eu guardei ela no galpão. Mas e a semente no solo? Se eu caminhar do momento que choveu para onde eu iniciei aquele talhão, eu vou ver melhoras significativas na emergência de plantas. E eu preciso pensar que cada semente que eu coloco no solo é uma planta que é responsável por X gramas da minha produtividade e da minha rentabilidade no final. Então, o compromisso ele é muito grande nesse contexto. Sim. Bom, duas perguntas, mas a primeira, como eu escolho, então, a semente adequada para tal circunstância? Bom, você falou do ambiente, eu tenho que estar com um ambiente fértil, no momento certo, não é? Aí, e evitar as circunstâncias de estresse, como você disse aí, né? Feito isso, eu vou seguir as informações meteorológicas, eu sou disciplinado, quero a maior produtividade, beleza. Aí agora eu vou me voltar para cultivar. Cada região tem a sua cultivar, sabemos disso, mas qual é aquela que dá mais vigor? Como é que eu defino isso, Alexandre?